Olá, pessoal! O silêncio da taiga sempre fora uma espécie de escudo para a irmã Agnes Selvarin. Ali, no eremitério isolado onde vivia desde que abandonara a vida civil, ela encontrava mais respostas nas árvores e no vento do que nos homens e suas instituições. O tempo parecia congelado entre os pinheiros cobertos de musgo, e cada som da floresta tinha uma função específica. O estalo seco de um galho, o grasnar de uma ave noturna, o ruído distante da água correndo sob o gelo fino. Ela conhecia tudo aquilo como parte de si. Mas naquele outono, algo diferente rompeu a cadência natural daquele ambiente. Uma coluna fina de fumaça se erguia a quilômetros dali, retorcendo o céu acinzentado em espirais desconexas. Ao seguir com cautela pela mata fechada, desviando dos troncos cobertos de líquen e das armadilhas naturais do terreno irregular, Agnes manteve o instinto aguçado. Sabia que ali não havia aldeias próximas, nem presença regular de caçadores. O que encontrou, ao se aproximar, parecia algo saído de um pesadelo tecnológico. Fragmentos metálicos espalhados como ossos expostos, árvores arrancadas com raízes à mostra, solo revirado e chamuscado, como se algo imenso tivesse despencado do céu. O cheiro de queimado ainda pairava no ar. Próximo ao epicentro, um homem estava sentado no chão, quase imóvel. Sujo, ferido, os pés descalços enegrecidos pela fuligem e o olhar perdido. Ao perceber sua aproximação, o homem reagiu com um gesto instintivo de defesa, como um animal acuado. Tentou proteger o rosto com os braços, como se esperasse um golpe. Agnes não avançou. Parou a poucos metros, apenas observando. Ele balbuciava algo em russo, mas com uma cadência estranha, como alguém que já não usava a língua com naturalidade. Repetia que não sabia seu nome, que não era dali, que havia fugido de um local subterrâneo onde pessoas eram mantidas como cobaias. Os olhos vidrados alternavam entre pânico e apatia, e as mãos trêmulas indicavam mais do que frio, indicavam trauma. Mesmo contrariando toda a lógica, a freira o levou ao eremitério. Colocou o estranho em uma das celas simples de madeira, cobriu-o com mantas e aqueceu água para lavar seus ferimentos. A luz fraca de lamparinas a querosene examinou o corpo magro e marcado do homem. Cicatrizes profundas cobriam-lhe as costas e o abdômen. Algumas antigas, outras recentes. Havia marcas de agulhas, cortes cirúrgicos, sinais de perfurações repetidas, como se ele tivesse passado por inúmeros procedimentos médicos. Era evidente que aquilo não era obra de acidente natural. Aquelas marcas falavam de sofrimento prolongado e sistemático. Nos dias seguintes, o homem dormia pouco. Tinha pesadelos intensos. Acordava gritando palavras soltas, se debatendo. Durante os momentos de lucidez, revelava fragmentos do que vivera. Falava de corredores frios, luzes artificiais, portas trancadas. Contou sobre um projeto chamado Zenith, sobre vozes nos alto-falantes dando ordens impessoais, sobre guardas armados e um cheiro constante de desinfetante químico. A certa altura, mencionou o nome de um homem, Victor Voronin. Agnes sentiu o estômago revirar. Era o mesmo nome que aparecia em documentos do complexo onde seu falecido marido, Paul Selvarin, havia trabalhado anos antes. A lembrança de Paul ainda era uma ferida aberta. Oficialmente, ele morrera em um acidente técnico em 2002. Funeral fechado, caixão lacrado, nenhuma explicação plausível. A vida de Agnes, então Ana Selvarin, ruíra ali. Poucos meses depois, seu único filho, Daniel, alistou-se no serviço militar e desapareceu. O exército afirmou que ele desertara, mas ela nunca acreditou. A dor acumulada se tornara insuportável. Abandonara tudo e buscara refúgio na solidão da taiga. Não por fé, mas por exaustão. No silêncio do eremitério, ela aprendera a sobreviver sem respostas. Agora, diante daquele homem ferido, Agnes começava a temer que as respostas estivessem surgindo tarde demais. Cada fragmento de memória que ele trazia coincidia com os dados sigilosos que ela vasculhara na época da morte de Paul. O nome do projeto Zenith,
Os métodos de confinamento, a localização remota. Ela evitava criar ligações precipitadas, mas tudo começava a se encaixar. No entanto, o mais perturbador ainda estava por vir. Em uma noite especialmente fria, enquanto alimentava o homem com caldo quente, ele teve um novo surto. De olhos fixos em um ponto vago da parede, começou a murmurar uma melodia quase imperceptível. Agnes, ao ouvi-la, deixou a concha cair dentro da panela. Aquela era uma canção infantil que ela mesma criara para embalar o filho quando pequeno. Uma música que jamais havia sido registrada ou repetida para mais ninguém. O homem a cantarolava com hesitação, mas com familiaridade. Como se a melodia estivesse escondida nas entranhas da mente, aguardando o momento certo para emergir. O impacto emocional foi imediato. O ar parecia ter desaparecido da sala. Atônita, Agnes sentou-se à beira da cama, observando as feições do homem à luz tremeluzente. Havia algo ali, uma sombra de alguém que conhecera. A canção cessou. Ele levou a mão ao pescoço, tocando um ponto específico com os dedos, e disse, como se lembrasse de algo óbvio: havia uma pinta aqui, como Daniel. O sangue de Agnes gelou. O filho tivera de fato uma pequena marca exatamente naquele local. Uma coincidência? Não havia como. Ela não sabia se sentia medo, esperança ou desespero. Apenas permaneceu imóvel, tentando compreender o que acontecia. A partir daquela noite, o comportamento do homem começou a mudar. Os lapsos de memória diminuíram, e ele passou a lembrar fragmentos com mais clareza. Evitava falar diretamente sobre si mesmo, mas aos poucos os detalhes surgiam com mais consistência. Contava episódios de um passado confuso, como se os pedaços de sua identidade estivessem sendo lentamente costurados de volta. Agnes escutava tudo com atenção extrema, cada vez mais convencida de que aquilo não era uma alucinação. A semelhança física, os gestos, os pequenos hábitos. Havia ali alguém que ela havia amado profundamente. Certa manhã, enquanto trocava as ataduras das mãos queimadas do homem, ele a olhou nos olhos com uma intensidade que ela não via havia décadas. Um silêncio longo se instalou entre os dois, quebrado apenas pelo vento gelado batendo nas janelas de madeira. Então, com a voz baixa e rouca, ele disse: "Ana, eu me lembro." Ela não reagiu de imediato. O nome de batismo, o tom usado, a pausa antes da frase. Aquilo não era algo que um estranho poderia adivinhar. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. O homem cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Não era o choro desesperado de alguém perdido, mas sim o pranto silencioso e envergonhado de quem carrega uma culpa antiga. Agnes, ainda sem conseguir verbalizar nada, sentou-se ao seu lado. As lágrimas dele escorriam sem resistência. "Meu nome é Paul Selvarin", ele disse por fim, como se cada palavra exigisse força para sair. Aquele nome, esquecido pelo mundo, enterrado sob papéis militares e funerais sem corpo, agora ressurgia na voz de quem deveria estar morto. O mundo pareceu parar por um instante. A freira encarou aquele rosto abatido e reconheceu nele, sob as cicatrizes e o tempo, o homem com quem havia dividido uma vida. As lembranças vieram como avalanche. O toque das mãos, os passeios na neve, as conversas sussurradas depois que Daniel dormia. Tudo que fora brutalmente arrancado. Ele estava ali, diante dela, não como uma visão ou uma esperança tola, mas como carne, osso e memória. O silêncio da taiga, pela primeira vez, pareceu ter som. Agnes precisou de horas para processar a realidade que se impunha diante de seus olhos. A mente resistia, tentava proteger-se da avalanche emocional, mas não havia mais espaço para dúvidas. A voz, os gestos, os detalhes íntimos, tudo apontava para o impossível. Paul estava vivo. Fora arrancado da vida civil, submetido a um desaparecimento forçado, usado como objeto em um experimento do qual ninguém deveria sair inteiro. E ainda assim, ele sobrevivera. A história que começava a emergir de sua boca
não parecia apenas trágica, era monstruosa em escala e perversidade. Ele falava com dificuldade, mas sem desviar o olhar. Queria que Agnes soubesse de tudo, mesmo que cada lembrança o destruísse um pouco mais por dentro. Nos primeiros meses após o acidente declarado, Paul fora mantido inconsciente. Quando acordou, já não sabia ao certo onde estava, apenas que a rotina do local era regida por horários impiedosos, procedimentos dolorosos e ausência total de dignidade humana. Ninguém tinha nome. Eram identificados por números. Ele tornou-se o sujeito 304. Recebia injeções diárias de substâncias não identificadas, era submetido a exames neurológicos extremos e vivia sob vigilância constante. No início, questionava. Depois, apenas obedecia. Os cientistas o tratavam como algo entre paciente e cobaia, e sua memória foi sendo corroída aos poucos, como se alguém reescrevesse sua identidade célula por célula. O que mantinha Paul vivo, disse ele, não era o medo da morte, mas a lembrança de Daniel e Agnes. Prometeram que a família estaria a salvo se ele cooperasse. Mas, em algum momento, as ameaças se cumpriram. Daniel foi levado. Paul só soube disso anos depois, quando os corredores subterrâneos começaram a encher-se de vozes jovens, novas cobaias. Reconheceu o filho por um lampejo de memória e pelo olhar. Um olhar que, embora endurecido, ainda carregava a mesma centelha de dignidade. Daniel, diferente dos outros, resistia. Seu corpo respondia aos experimentos com uma resiliência incomum. Os cientistas passaram a vê-lo como peça-chave. Paul foi afastado, isolado, descartado como obsoleto. Mas era ali que seu plano de fuga começava a se formar. Guiado por memórias dolorosas e fragmentadas, Paul propôs a Agnes uma jornada que parecia insana. Retornar ao complexo, localizar o filho e, se possível, libertá-lo. Ela não hesitou. Mesmo com o risco evidente, mesmo diante da possibilidade de morte, sabia que nada faria mais sentido do que caminhar naquela direção. Abandonaram o eremitério ao amanhecer. Com provisões mínimas, cobertores improvisados e um mapa rudimentar desenhado por Paul, atravessaram a taiga durante 5 dias. Dormiam sob troncos ocos, enfrentavam o frio cortante e caminhavam por horas sem dizer uma palavra. Cada passo os aproximava não apenas de um destino geográfico, mas do reencontro com o passado negado por tantos anos. Quando finalmente avistaram as estruturas camufladas no vale gelado, o coração de Agnes bateu como há muito não acontecia. À primeira vista, parecia uma estação geológica comum. Antenas, contêineres, sensores espalhados. Mas Paul sabia. O verdadeiro complexo estava sob os pés. Usaram uma entrada lateral, uma rampa de manutenção onde, segundo ele, a vigilância era falha. Descendo escadas metálicas envoltas em umidade, chegaram a corredores de concreto iluminados por lâmpadas frias. O ar era denso, impregnado de desinfetantes e silêncios forçados. Câmeras cobriam todos os ângulos. Por minutos, ninguém os viu. O destino se aproximava depressa demais. Ao virarem o terceiro corredor, encontraram as celas. Fileiras numeradas, fechadas por portas blindadas, com visores estreitos. Havia pessoas ali dentro, homens e mulheres de todas as idades, com expressões que oscilavam entre apatia e terror. Nenhum deles parecia saber quem era ou por que estava ali. Eram os esquecidos, vítimas de um sistema que escolhera operar longe da luz. Paul guiou Agnes até uma cela específica. O número gravado na porta fez sua respiração falhar. 305. Ao olhar pelo visor, ela viu um jovem com feições familiares. Cabelos mais ralos, rosto magro, mas os olhos eram os mesmos olhos de infância de Daniel. O reconhecimento foi mútuo, mas silencioso. Daniel não disse uma palavra. Quando a porta foi aberta com a chave que Paul arrancara de um dos painéis técnicos, ele apenas caminhou até os dois e os abraçou. Não havia tempo para lágrimas. Um alarme soou. A fuga ganhava contornos dramáticos.
Guardas surgiram nos corredores, vozes gritavam ordens em russo e os sons de botas e armamentos ecoavam pelo concreto. Em meio ao caos, Daniel revelou que havia enviado, semanas antes, um dossiê criptografado para autoridades federais. Usaram um terminal acessado durante uma transferência. Tinha esperanças de que alguém estivesse vindo. O confronto final ocorreu numa sala ampla, onde Viktor Voronin, o responsável pelo projeto Zenit, os aguardava como se soubesse que aquele momento chegaria. O rosto pálido, as mãos cruzadas sobre a mesa, o olhar gélido. Falou sobre progresso, sobre avanços científicos, sobre o bem da humanidade. Justificava as torturas como etapas necessárias para um futuro melhor. Mas suas palavras foram interrompidas pela chegada de homens armados em uniformes oficiais. Agentes da inteligência federal invadiram o complexo com mandados de prisão e ordem para lacrar o local. Nenhum grito, apenas comandos frios e cumprimento da lei. Naquela noite, os prisioneiros foram libertados. Equipes médicas e unidades forenses ocuparam cada centímetro do subterrâneo. Documentos foram apreendidos, servidores desligados, dados selados. Voronin e seus colaboradores foram presos e, meses depois, julgados por crimes contra a humanidade. A existência do projeto Zenit, embora inicialmente negada pelas autoridades, tornou-se pública após vazamentos internos. O escândalo chocou o país. Manchetes estamparam rostos marcados pelo sofrimento e perguntas dolorosas vieram à tona. Quantos mais haviam desaparecido sem deixar rastro? Quantas verdades haviam sido apagadas sob o pretexto de avanço científico? Agnes, Paul e Daniel retornaram ao eremitério. Não havia lugar melhor para reconstruir o que fora dilacerado. A freira manteve o hábito, agora por escolha verdadeira. Paul, em silêncio, reaprendeu a viver fora das sombras. Daniel reaprendeu a falar, a sentir, a confiar. As cicatrizes físicas eram visíveis, mas as internas demorariam a cicatrizar. Ali, entre os pinheiros antigos, a família enfim se reencontrava. Sabiam que o mundo seguiria em frente, esquecendo com facilidade. Mas dentro deles, a verdade permaneceria intacta. Há limites que a ciência jamais deveria ultrapassar. E há amores que nem a escuridão mais profunda consegue apagar.